Bom, olá para quem assiste. Videozinho agora aqui, mudando um pouco de tema, passando para cinética química, né? Eu sou o professor José Ricardo, como está no canal aí, professor Ricardo Marconato. Listinha de exercícios aqui sobre cinética química, são 11 exercícios, não é uma listinha, talvez é uma listona, dá 2 folhas e meia, não, dá 4 folhas, né? 2 folhas frente e verso. E eu vou gravar num vídeo único, não vou fazer exercício por exercício. Então, isso aqui deve dar um vídeo para lá de 1 hora, talvez. Para que você não necessariamente assista todo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a lista aí no primeiro link da descrição. E aí depois abaixo eu vou colocar o tempo inicial de cada exercício. Então você dá uma olhadinha na lista, eu quero saber os 5. Você vai lá, olha que tempo que começa e passa direto para os 5 e assiste aí apenas aquilo que você quiser. Num vídeo só, você vai e escolhe o exercício que você quer assistir. Beleza? Então alguns deles são por aplicação de teoria, e aí eu vou comentar um pouco, outros tem cálculo, a gente vai fazer aí. Então esse primeiro exercício aqui, uma segunda aplicação do Enem em 2010, se não me engano foi aquele ano que deu o problema lá de vazamento da prova, aí teve alguma coisa assim. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Então, uma das aplicações aí da cinética química é na indústria alimentícia, né? Então, são utilizadas aí substâncias para que algumas transformações ocorram mais rápido ou mais lentamente, de acordo com o que se deseja, né? Então, no 1 aqui, ó, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, quando aparece essa palavrinha aqui, ó, refrigeração, a gente está pensando numa geladeira, num freezer, né? Que a função dele é deixar o que está lá dentro numa temperatura menor do que a ambiente, e às vezes até abaixo de zero a temperatura. Então, este primeiro item, quando se fala de refrigeração, o fator aqui que altera a rapidez da reação química, que diz na primeira linha, o fator aqui vamos colocar aqui do lado, um T de temperatura. Nesse item 1 aí, a temperatura está associada aqui com refrigeração. Então, aqui está falando de temperatura. No item 2, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte de alimentos. Corte dos alimentos, para acelerar seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, a panela de pressão funciona, cozinha mais rápido porque aumenta a pressão lá dentro do sistema, a água que ferveria numa cidade litorânea a 100 graus vai ferver uma temperatura maior, né? E aí, maior temperatura, cozinha mais rápido, porque a temperatura aumenta, a velocidade das reações aumenta. Mas se eu não tenho panela de pressão, qual é uma alternativa? Eu cortar os alimentos. E aí, por que cortar os alimentos acelera? Porque eu aumento a superfície de contato. Então, se eu vou cozinhar uma batata e coloco ela inteira lá, a parte da batata que está em contato com a água quente é toda a parte externa dela. Se eu corto ela na metade, aquela parte que eu cortei que antes não tinha contato com a água passa a ter. Então, a cada corte que eu fizer num alimento sólido e que eu for cozinhar esse alimento, a cada corte aumenta a superfície de contato. Então, aqui vamos colocar SC como superfície de contato. No 3, diz que na preparação de iogurtes adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, a palavra-chave aqui é enzimas. Então, quando a gente tem enzimas, elas atuam como catalisadores. Então, vou colocar CAT aqui de catalisadores. Então, nos 3 textos, tem algumas palavras-chave: refrigeração, temperatura. Corte de alimentos, trituração de alimentos, trituração do reagente, né? Superfície de contato que está sendo aumentada. Apareceu enzima, né? Catalisadores. Beleza? Então, aí, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas no 1, 2 e 3? Isso aqui que a gente respondeu. Agora é só verificar. Temperatura, ok.
Superfície de contato, ok. Concentração? Não, aqui é catalisador. Concentração, não. Temperatura, ok. Superfície de contato, ok. Catalisadores, beleza. Temos a nossa resposta aqui, letra C. Beleza? Bem simples esse aí. Basta que você lembre aí dos 4 fatores principais que afetam a velocidade das reações químicas: temperatura, superfície de contato, catalisador e concentração, né? Tirando o catalisador, os outros 3, temperatura, superfície de contato e concentração, a lógica que está justamente essa letra A aqui, ó, né? Todos esses itens aqui da letra A, eles são diretamente proporcionais, a alteração deles é diretamente proporcional ao significado, ao resultado, né, observado na velocidade. Regra geral, tá? A maioria das reações que a gente vai ter esse comportamento. A temperatura aumentou, aumenta a velocidade. Superfície de contato aumentou, aumenta a velocidade. Concentração aumentou, aumenta a velocidade. Regra geral. Há exceções? Sim, há exceções. Então, esse exercício 1 aí é bem teórico, só em relação aos fatores que influenciam a velocidade das reações. Essa outra aqui, uma questãozinha da SpaceX 2011. SpaceX é a escola de entrada na AMAN. Você vai, faz a prova para a SpaceX e, se você concluir aqui, você entra na Academia Militar das Agulhas Negras, que é a escola de formação de oficiais do Exército. É um concurso bem concorrido esse da SpaceX aí, um curso nível médio, né? Considere a equação balanceada. Então tem aqui 4NH3 mais 5O2 formando 4NO mais 6H2O. E aqui vem a fala, né? O textinho aí. Admita a variação de concentração em mol por litro do monóxido de nitrogênio, NO, esse produto aqui, em função do tempo em segundos, conforme os dados da tabela abaixo. Então tem uma tabelinha, concentração de NO em mol por litro. Para quem não sabe, quando eu tenho uma fórmula química, uma fórmula de substância química entre colchetes, ela já significa que é concentração em mol por litro, tá? É uma notação que a gente usa aí, uma representação. Então tá aqui que no tempo zero, tinha zero, obviamente, porque se é um produto, no tempo zero, quando começa a reação, não tem produto, né? No milissegundo seguinte eu já posso ter produto, mas no tempo zero eu não teria produto, né? Aí vai passando 180 segundos, 0,15, 360, 0,25 e assim por diante. A velocidade média em função do monóxido de nitrogênio, NO. Então, ó, a velocidade média em função do monóxido de nitrogênio, primeira parte. Então são duas coisas que eu vou encontrar. A velocidade média da reação. Então, quando eu tenho uma tabelinha dessa aqui, uma equação, dependendo da tabela que eu tiver, se eu tiver os dados de cada participante, de cada reagente, de cada produto, basta eu pegar os dados da tabela e fazer o cálculo da velocidade de cada um deles, né? Só que se eu tenho apenas o dado de um, se eu conseguir fazer uma reação aqui, monitorar apenas um, conseguir medir apenas o quanto o NO está sendo produzido, por algum motivo eu não consigo medir a amônia, não consigo medir quanto de O2 que está sendo consumido, não consigo medir quanto de H2O está sendo produzido, mas eu consigo, lá tem um equipamento que permite medir o NO. Então não tem problema, eu faço o experimento e a partir desses dados aqui eu consigo descobrir a velocidade para todos os outros e para a reação como um todo, a velocidade média num determinado intervalo de tempo. Então aqui eu quero a velocidade média em função do NO e a velocidade média da reação como um todo no intervalo de 6 a 9 minutos, né? Aí aqui no texto, né, a velocidade do monóxido e a velocidade da reação são respectivamente em mol por litro a menos 1. Então qual que é a dificuldade que eu tenho aqui? Apenas fazer uma conversão de minuto e relacionar com segundo aqui, ó, né? 180 segundos, né? Como que eu vou saber? São 6 minutos. Você pega cada um desses valores aqui dividido por 60, né? 1 minuto tem 60 segundos. Então aqui 0, aqui 180 vão ser, se eu fizer aqui tempo em minutos, aqui obviamente vai ser 0, aqui divide por 60, vai dar 3 minutos. Divide aqui por 60, né? 36 por 6, vai dar o quê? 6 minutos. 540, pega aí, 54 divide por 6, dá quanto? Dá 9. 72 dividido por 6, dá o quê? Dá 12. Né? Então, se eu fizer em minutos aqui, 0, 3, 6, 9, 12. O exercício está pedindo para eu fazer para o NO nesse intervalo de tempo aqui, ó, né? De 6 a 9. 6 a 9 minutos
esse intervalo de tempo aqui que está sendo considerado. Então, eu quero a velocidade média em função do NO. Para eu saber a velocidade da reação, eu tenho que saber a velocidade de pelo menos um participante dessa reação. E esse participante, no caso, foi a tabela dada do NO, a gente vai calcular dele. E como que eu calculo a velocidade média de uma reação química, né? Vamos colocar a velocidade MR, média da reação. Vai ser a variação de quantidade, delta quant, variação de quantidade. Essa quantidade pode ser grama, litro, mol por litro, né? Só que essa variação tem que ser em módulo. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com a variação de quantidade dos reagentes, ela diminui ao longo do tempo. Então, o meu delta quant seria negativo e eu não tenho velocidade negativa, né? Por isso que a gente usa em módulo. E a variação do tempo? Variação do tempo. Então, delta quant, variação de quantidade, delta tzinho, variação do tempo. Então, o que é semelhante lá na física, né? Só que seria delta S sobre delta T para dar a velocidade média de um veículo, de uma pessoa, né? Basta eu pegar, qual que é a quantidade final? 0,31. 0,31 menos a quantidade no meu tempo inicial, que eu estou querendo de 6 a 9, 0,25. Isso aqui em módulo. Nesse caso não vai dar problema, porque no produto ele sempre vai dar o valor positivo. 9 menos 6. Ah, professor Ricardo, preciso montar essa continha aqui para fazer de cabeça, eu sei. Não tem problema, né? Depende aí, se você está fazendo uma prova para uma SpaceX, para um vestibular, se você fizer isso aqui, você perde tempo, né? Agora, olha lá, você vai resolver uma prova aí do professor lá na tua escola. Vê se ele pediu a resolução. Vê se ele orienta que você faça a resolução. Aí você vai dançar conforme a música, né? Aqui eu vou fazer o mais detalhado possível aí. Isso aqui, então, vai dar... Essa diferença aqui dá 0,06 dividido por 3. Isso aqui vai dar 0,02, o quê? Mol por litro. A menos 1. Aí vou dividir aqui por minuto. Opa, estou escrevendo segundos aqui. Por minuto, porque 3 aqui é minuto. Que daria isso aqui também. Mol vezes litro menos 1 vezes minuto menos 1. Então, é mol por litro minuto, né? E aí eu tenho, então, o meu primeiro número. Só que olha para cá. Tá tudo em notação científica, né? Quanto que dá 0,02 notação científica? 2 vezes 10 a menos 2. Então, aqui, olhando para as minhas alternativas, eu já posso anular a B, eu já posso anular a C, porque ele coloca aqui, respectivamente. Então, se eu já achei o do NO, eu posso anular essas duas aqui. E essa terceira também, porque aqui dá 2 vezes 10 a menos 3. Aqui você já pode jogar na cara ou coroa, tirar para o ímpar aí, né? Mamãe mandou, faz alguma coisa, você já responderia. Mas vamos lá, como que eu encontro, então, a velocidade... Aqui, na verdade, deixa eu corrigir um negócio aqui. Aqui é a velocidade média em função do NO. Tá? Então, só corrigindo aqui, velocidade média em função do NO. Porque agora sim é que eu vou calcular a velocidade média da reação. VMR, agora sim, velocidade média da reação. Como que eu calculo a velocidade média da reação? Eu pego a velocidade média de um dos participantes, qualquer, um dos participantes, e divido pelo, vamos colocar aqui, coef de coeficiente, eu vou colocar est de estequiométrico. Coeficiente estequiométrico de quem? Do mesmo participante. Então, no caso aqui, o meu participante no exercício é o NO. Então, eu vou pegar a velocidade do NO e dividir pelo coeficiente estequiométrico desse NO. E que raio é esse coeficiente estequiométrico, para quem não se lembra? O coeficiente estequiométrico são esses números que ficam aqui antes da fórmula, que a gente coloca lá no balanceamento, né? Indica a quantidade de moléculas, a quantidade de mol de moléculas que eu tenho naquela determinada reação. Indica a proporcionalidade entre os participantes, entre os reagentes e os produtos. Então, aqui, aplicando ao caso, essa velocidade média da reação seria o quê? O 0,02 dividido por 4, né? 0,02 dividido por 4. Se você fizer essa conta, se você quiser usar, professor, eu quero usar 2 vezes 10 a menos 2, fica à vontade, não tem problema nenhum não. Se você fizer essa conta aqui, você vai encontrar o valor de 0,005.
né? 0,005. Aí aqui, 0,05 o quê? Mol por litro a menos 1, minuto a menos 1. Né? Ou mol por litro a cada minuto. Né? E isso aqui é a mesma coisa. Esse aqui eu posso escrever como 5 vezes 10 a menos 3. Mol por litro minuto. Portanto, letra A é a correta aqui. Então, toda vez que eu tiver um pedido de velocidade média da reação e eu tenho uma equação química, eu tenho que encontrar de um dos participantes, calculo, se for dado no exercício os valores, calculo a variação, a velocidade aí, nesse período que foi dado, e no mesmo período eu pego para a reação, nesse período de 6 a 9, eu pego a velocidade do participante e divido pelo coeficiente dele. E este valorzinho aqui, que é da reação agora, a partir deste valor, eu consigo fazer o cálculo para qualquer outro desses aqui, ó. Porque ele vai ser proporcional ao número de mols que está aqui. E eu nem precisaria fazer essa conta. Eu poderia ter um exercício que ele me desse isso aqui e ele me pedisse a velocidade média do consumo da amônia, por exemplo. Então, o que eu faria? Eu faço o cálculo para o NO e depois eu faço uma simples regra de 3. Né? Aqui, nesse caso, estaria 4 para 4, uma coisa que 1 para 1, mas poderiam ser números diferentes. Então, eu achei o desse, eu posso fazer uma regra de 3 usando esses valores aqui. Ó. Pego esses valores e relaciono eles aqui com a unidade, com o número aqui que eu encontrei de velocidade. Ignorando um pouquinho, seria uma regra de 3 aí meio forçada, ignorando as unidades, né? Porque aqui seria uma unidade de velocidade e esse número aqui é um número de mol ou de moléculas, né? Mas é possível, matematicamente vai chegar no mesmo resultado. Mas tendo esse valor aqui da velocidade da reação, é só verificar, né? Por base, para 1 mol, isso aqui seria para 1 mol, dá 0,05, 5 vezes 0,005 ou 5 vezes 10 a menos 3. Se eu quero saber para o oxigênio, eu multiplico este valor aqui por 5. Se eu quero saber para a água, eu multiplico este valor aqui por 6. Beleza? Então, relativamente simples aí este exercício. Vou ter que fazer o que com essa folha agora? Que eu vou subir ela, vamos ver, para não dobrar, porque tem o verso dela para fazer ainda. Beleza. Gambiarra feita. Deixa eu ver aqui, tem coisas para trás. Tá legal. Então eu vou ter que olhar aqui e achar a resposta no verso. Mas vamos fazer aqui. Outra da SpaceX, só que agora de 2013, diz o seguinte: a água oxigenada ou solução aquosa de peróxido de hidrogênio, H2O2, é uma espécie bastante utilizada no dia a dia na desinfecção de lentes de contato e ferimentos. A sua decomposição produz oxigênio gasoso e pode ser acelerada por alguns fatores, como o incremento da temperatura e a adição de catalisadores. Um estudo experimental da cinética da reação de decomposição da água oxigenada foi realizado alterando-se fatores como temperatura e o emprego de catalisadores, seguindo as condições experimentais listadas na tabela. Então, condição 1, 2, 3, 4, tempo de duração, T1, T2, T3, T4, as temperaturas variando aqui, 3 valores de temperatura, e a situação se o catalisador estava presente ou ausente. Então, a primeira ideia é a seguinte, né? A gente vai ter que analisar isso aqui em função de duas situações, dois fatores que afetam a velocidade. E aí a gente vai ter que combinar esses fatores, vamos ter que analisar caso a caso. E o que a gente vai analisar tentando encontrar o quê? A pergunta que está sendo colocada, a afirmação que está sendo feita aqui. Ó. Analisando os dados fornecidos, assinale a alternativa correta que indica a ordem crescente dos tempos de duração dos experimentos. Então, ordem crescente do tempo. Ou significa o quê? Aquela que leva o menor tempo para aquela que leva o maior tempo. E o tempo está relacionado com, olha a fórmula de cima aqui, ó, velocidade. Né? Então, a velocidade da reação é inversamente proporcional ao tempo. Se eu tenho um tempo baixo, significa que eu tenho uma velocidade alta. Se eu tenho um tempo alto, significa que eu tenho uma velocidade mais baixa. Então, aqui a reação, a condição experimental que for a mais rápida, vai ser aquela que vai ter o menor tempo. Né? Então, a gente tem que buscar aqui qual dessas linhas aí, 1, 2, 3 e 4, é a maior, qual é a segunda maior velocidade, qual é a terceira maior velocidade, qual é a menor velocidade.
E aí os tempos vão estar, né? O menor tempo vai ser equivalente ao da maior velocidade. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Vamos pegar a temperatura. Em função da temperatura, como é que se comporta? Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Então quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Temperatura 60 é a menor que tem. Então aqui a gente já encontrou qual é o último. O último é o T1. O T1 é o maior tempo, porque está na menor velocidade, menor temperatura, portanto, menor velocidade. Aqui eu tenho temperatura de 75 e 90. Essa é a segunda menor temperatura. Vai ser a segunda menor velocidade. Se eu aumentar a temperatura para 90, a 90 graus, a reação vai ser mais rápida do que a 75 e mais rápida que a 60. Só que aqui eu tenho 2 a 90. Aí a gente vai olhar para cá agora, e o catalisador? Na de 60, não tinha catalisador, então o catalisador não influenciou. Na de 75 graus, também não tinha catalisador. Agora aqui na de 90, não. Ó. Uma tem e a outra não tem. Então, se as duas temperaturas aqui do experimento 3 e do experimento 4 são 90, a influência delas na reação vai ser a mesma. Uma não vai ter mais relevância que a outra. Então, o que vai preponderar aqui para dizer qual que vai ser a mais rápida? A presença do catalisador. Aquela que tem o catalisador vai ocorrer numa velocidade mais rápida do que aquela que não tem o catalisador. Portanto, qual vai ser a mais rápida? Né? A velocidade maior vai ser essa. Essa aqui vai estar em primeiro lugar. Essa aqui vai ser a segunda mais rápida. Essa aqui vai ser a terceira mais rápida. E essa aqui vai ser a quarta mais rápida. Logo, a minha sequência vai ficar assim, ó. T3 é o menor tempo porque tem a maior velocidade. Ele vai ser menor, T3 é menor que T4, é a segunda maior velocidade, portanto, o segundo menor tempo. A T2 e, por fim, a T1. Essa seria a sequência, é isso que a gente vai ver na página seguinte. Beleza? Então aqui, ó, comparei primeiro a velocidade, a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Já consegui ver que essa é a última, essa é a terceira velocidade e essas duas aqui estavam na frente. Por que essa ficou em primeiro? Porque tem catalisador. Beleza? Essa sequência T3, T4, T2, T1, vão virar a folha aqui, que está na parte de cima. T3, T4, T2, T1 era a letra B desse exercício, né? Deixa eu tentar arrumar a câmera aqui, porque eu acho que quando eu virei ela deu uma desarranjada aqui. Beleza. Então, vamos aí para o exercício 4. Também da SpaceX. Por que tem um monte da SpaceX, né? Porque para fazer essa lista aqui eu só peguei questões do Enem, da SpaceX e de algumas universidades de São Paulo, Unicamp, Unesp, né? Eu usei esses filtros aí lá no sistema que eu busco as questões aqui. Diz o seguinte: uma amostra de açúcar exposta ao oxigênio do ar pode demorar muito tempo para reagir. Entretanto, em nosso organismo, o açúcar é consumido em poucos segundos quando entra em contato com o oxigênio. Tal fato se deve à presença de enzimas que agem sobre as moléculas do açúcar. Lembra enzimas da questão 1? Criando estruturas que reagem mais facilmente com oxigênio. Texto aí adaptado de Usberg Salvador. Baseado no texto acima, a alternativa que justifica corretamente a ação química das enzimas. Então, antes da gente ler aqui, qual é a ação química das enzimas, dessas enzimas? A enzima, ela atua como catalisador, né? As enzimas são catalisadores. O que o catalisador faz? Ele aumenta a velocidade da reação. Por que ele aumenta a velocidade da reação? Porque os catalisadores abaixam uma coisinha chamada de energia de ativação, que é uma energia mínima para que a reação química aconteça. Então, por menor que essa energia seja, né, ela existe. É o que mantém algumas coisas, né, estáveis. Então, uma madeira, né, a madeira não pega fogo do nada, né? Você tem que fornecer uma determinada energia para ela começar a pegar fogo, né? Se a gente não tivesse essa energia de ativação, provavelmente não existiria nem vida na Terra, porque as reações químicas não parariam de acontecer, as substâncias não seriam estáveis, né? Então, a energia de ativação tem
relação aí com a estabilidade das coisas, né? Então, quanto mais instável for essa coisa, menor é essa energia de ativação. Quanto mais estável for, mais a tendência, quando eu tiver duas substâncias, é que essa energia de ativação seja maior. Mais ou menos isso aí. Então, o catalisador ele abaixa a energia de ativação e, com isso, ele propicia que mais moléculas possam ter a energia suficiente para reagir, né? Eu costumo dar a comparação de um muro. Pensa que você está tentando correr, sair de algum lugar e tem um muro. Você tem lá 50 pessoas lá dentro de diferentes tamanhos, diferentes alturas. E o muro tem 2,5 metros. Se todo mundo tentar sair, alguns talvez consigam sair num muro de 2,5 metros. Mas os menores, de menor estatura, talvez demorem mais para começar a sair. Só que se você pega, ao invés de colocar um muro de 2,5 metros, você colocar um muro de 1 metro, a quantidade de pessoas que vai conseguir pular esse muro vai ser maior, né? Se você coloca meio metro um muro, todos praticamente, não sei se tem uma criança muito pequena nessas pessoas que estão ali, poucos são os que não vão conseguir atravessar. A energia de ativação seria um muro energético, é uma barreira energética para que os reagentes se transformem em produtos, né? Depois dá uma olhadinha, dá uma pesquisadinha aí em vídeos que falam da teoria das colisões. Ele vai abordar um pouco também isso aí, a teoria das colisões. Para acontecer uma reação química tem que haver um choque, esse choque tem que ser na geometria, na posição correta, e com a energia correta. O choque dos reagentes, né? Um reagente tem que chocar no outro numa determinada posição e com uma determinada energia. Essa é uma das teorias que tem para explicar aí por que as reações têm diferentes velocidades aí. Então, sabendo disso, que as enzimas fazem o papel de catalisador, é que a gente vai analisar cada afirmativa aqui. E tá, só um detalhe antes de ir, por que o catalisador abaixa a energia de ativação? Porque ele oferece um caminho alternativo para aquela reação. A reação com o catalisador, ela ocorre por um caminho diferente daquele que se não tivesse o catalisador. E esse caminho proporcionado pelo catalisador é um caminho mais baixo em termos de energia. Então, abaixa a energia de ativação porque vai por um novo caminho. Então, com base nisso aí que a gente revisou agora, vamos analisar. As enzimas atuam como inibidoras. Já está errado aqui, não vou nem continuar. Inibidoras. Não. O catalisador, ele acelera, ele favorece, ele não inibe, né? Então, não vamos nem ler o restante. As enzimas atuam como inibidoras. Mais uma vez, não vou nem dar atenção para a gente não perder tempo. As enzimas atuam como catalisadoras. Começou a falar alguma coisa decente aqui agora. Por ocasionarem o aumento da energia de ativação. Acabei de falar, isso aqui está errado, né? Vamos colocar aqui, em vermelho, né? As palavrinhas que estão deixando a questão errada, né? As enzimas atuam como catalisadores. Beleza, catalisadores da reação. Por ocasionarem a diminuição da energia de ativação. Ok, diminui a energia. Provendo rotas alternativas da reação menos energéticas. Foi a última observação que eu fiz antes da gente entrar na análise. Beleza. Acelerando a reação entre o açúcar e o oxigênio. Ótimo, perfeita. Essa letra D colocou tudo certinho e ela pode ser usada aí como um exemplo para você estudar, né, essa letra B, qual é a função das enzimas numa reação química. É exatamente isso que está na letra D. Elas atuam como catalisadores. E por ser catalisadores, como que elas conseguem? Elas diminuem a energia de ativação e fazem isso porque elas promovem uma rota alternativa menos energética. Por isso que diminui a energia de ativação, né? Então aqui, o que está errado na E? As enzimas atuam como catalisadores, ok. Por ocasionar a diminuição da energia de ativação, ok. E ao inibirem a ação, não, ela não inibe nada. Né? Ela não inibe a ação oxidante do oxigênio. O açúcar tem que reagir com o oxigênio. Então, se eu inibo a participação do oxigênio, eu travo o processo, né? Então, basicamente aqui 3 alternativas à palavra inibir, né? Uma derivação aí da palavra. Bom, eu espero que eu tenha percebido rápido aqui que parou a gravação aqui, então deve dar algum corte aqui nesse momento. Já estou explicando para que vocês saibam. Deu o sinal aqui que tinha parado a gravação, então eu mandei gravar de novo. Isso quer dizer que já deve ter uns 20 minutos que eu estou falando aqui. Eu estava falando aqui antes de perceber que parou,
o seguinte, depois que a gente viu aqui que as enzimas atuam como catalisadores por ocasionar a diminuição de energia de ativação, provendo rotas alternativas menos energéticas, acelerando, é ok, perfeito. E aqui está errado a palavra inibir, né? Desacelerando a reação, não. Então, 3 aqui, ó, palavras no sentido de inibir, 3 alternativas estão erradas por conta disso, e aqui o que está errado é este aumento aqui, né? Isso aí, a número 4. Vamos para 5, então. Vamos enquadrar ela aqui. Beleza. Também da SpaceX, 2018. Nossa, 2018? Não tinha nem percebido isso. A gasolina é um combustível constituído por uma mistura de diversos compostos químicos, principalmente hidrocarbonetos. Estes compostos apresentam volatilidade elevada e geram facilmente vapores inflamáveis. Beleza, contou a historinha aí. Em um motor automotivo, a mistura de ar e vapores inflamáveis de gasolina é comprimida por um pistão dentro de um cilindro e posteriormente sofre ignição por uma centelha elétrica. Eu ia sublinhar aqui, a centelha elétrica, que é uma faísca, né? Já está sublinhada. Vou sublinhar a faísca então aqui. Produzida pela vela do motor. Então, a função daquela vela nos veículos é produzir a centelha elétrica lá dentro dos recipientes adequados ali no motor, para, então, essa faísca promover a combustão daquela mistura de combustível e oxigênio que está ali dentro do recipiente definido ali dentro do motor. E aí, obviamente, tem a combustão, há uma expansão de gases, e aí movimenta o pistão e gera o movimento do veículo, né? Então, beleza, contou a historinha aqui e cita que a mistura de ar e vapores inflamáveis, que são o combustível lá da gasolina, sofre, então, dentro ali daquele processo, a faísca. Tem uma faísca que entra ali em contato com o ar e a gasolina vaporizada ali. Beleza. Pode-se afirmar que a centelha elétrica produzida pela vela do veículo neste evento tem a função química de quê? Qual é a função da centelha elétrica, né? Então vamos lá. Será que ela catalisa a reação por meio da mudança da estrutura química dos produtos, saindo contudo recuperada intacta ao final do processo? Não. Né? Ela não é catalisador e nem é recuperada intacta ao final do processo, que é uma característica dos catalisadores, né? Eles oferecem um meio alternativo e no final eles são regenerados ao final da reação como um todo, né? Então eles praticamente, no final das contas, eles não são consumidos na reação química. E aquela centelha elétrica não, deu ali aquela centelha, acabou, ela só vai existir ali por uma fração de segundos, né? Então ela não faz papel de catalisador. Ela propicia o contato entre os reagentes? Não, quando tem a mistura, quando tem a admissão do combustível lá no compartimento, que tem a mistura. A centelha não tem essa finalidade, né? Fornecer a energia de ativação necessária para a ocorrência da reação química de combustão. Então, eis aqui a função da centelha, que é a mesma função de quando você pega aquela lixa da caixa de fósforo, pega o fósforo lá e risca, né? Quando você faz aquilo ali, o atrito que você está fazendo entre o fósforo, a cabeça do fósforo e a lixa no lado ali da caixa de fósforo, qual que é a finalidade disso? É fornecer a energia de ativação para aquele material que está na ponta do fósforo. Ele, para reagir com oxigênio, você pode deixar o fósforo ali, ó, tira todos os fósforos, joga em cima da mesa e espera ele reagir com oxigênio para ver se você vai conseguir ver alguma coisa. Vai nada, né? Agora, se você pegar e riscar, aí sim você vai fornecer a energia de ativação para que aquela substância que está lá possa interagir com o oxigênio e entrar em combustão. Então, a finalidade aqui Desculpa aí que eu bocejei. A finalidade da centelha elétrica é essa, fornecer energia de ativação, né? Manter estável a estrutura dos hidrocarbonetos. Meu amigo, você tem que queimar o trem, você tem que acabar com a estrutura do hidrocarboneto para poder fazer o motor funcionar, né?
Totalmente errada. Permitir a abertura da válvula de admissão do pistão para a entrada de ar no interior do motor. Não é a função dela, ela não permite isso. Mas ela exercendo a função que é fornecer a energia de ativação, ela faz então acontecer a reação química entre o ar e a gasolina. Essa reação química gera uma quantidade de energia e de gases. Esses gases, né, se você olhar aqui em cima, ele está falando que em um motor automotivo a mistura de ar e vapores é comprimida por um pistão. Então, quando tem a combustão dessa mistura aqui, esse pistão ele vai voltar para a sua posição inicial, onde não era comprimida. E nessa volta é feita essa abertura da válvula e aí entra mais ar e entra mais combustível, né? Então não é a função da centelha fazer isso. A função da centelha é fornecer energia e aí o resultado, os gases produzidos fazem a expansão do volume ali dentro e joga o pistão para cima e aí isso sim faz a válvula abrir, tá? Mas a aula não é de mecânica, tá? Porque eu nem sei mecânica também. Mas a lógica é essa do motor de combustão, beleza? Vamos para a questão... Tô com sono. 6. A hematita, aqui era para ser um alfa, tá? Saiu um A, mas era alfa. Fe2O3, além de ser utilizada para obtenção do aço, também é utilizada como catalisador em processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima na indústria agroquímica. Então, mais uma questãozinha envolvendo o catalisador. Lembrando, o que eu tenho que saber sobre o catalisador para ir para uma avaliação de cinética química? Primeiro, a finalidade dele: reduzir a velocidade das reações químicas. Como que ele faz isso? Abaixando a energia de ativação para que essa reação aconteça. E como que ele abaixa a energia de ativação? Ele promove uma rota alternativa para que essa reação aconteça. E o que acontece com o catalisador? Ao final do processo ele é recuperado, né? Basicamente são esses 4 itens que a gente tem que saber do catalisador. Ele aumenta a velocidade, porque ele abaixa a energia de ativação, porque ele fornece uma nova rota e ele é recuperado ao final do processo. Então, com base nessa, mais uma revisão aí sobre o catalisador, o uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Por quê? Diminui a rapidez da reação? Não, né? O catalisador aumenta a rapidez. Diminui a energia de ativação da reação. Pô, bingo, né? Função do catalisador: diminuir a energia de ativação, né? Aumenta a variação de entalpia? Não. O catalisador não influencia na variação de entalpia. Aumenta a quantidade de produtos formados? Não necessariamente. Aqui poderia ser um adendo assim: depende. Se você pensar em analisar uma reação com catalisador e uma sem catalisador e fala assim, nos primeiros 5 minutos de reação, qual é a ação do catalisador? Ele aumentou a velocidade da reação e com isso, naquele determinado período de tempo, ele vai ter mais quantidade de produtos formados, sem dúvida, né? Porque ele vai ter uma reação muito mais rápida. Se a reação é mais rápida, vai ter produto mais rápido. Só que, se eu considerar a reação do começo ao fim dela, com e sem catalisador, isso aqui vai ser irrelevante. A quantidade de produtos vai ser a mesma, né? Tende a ser a mesma. Aí, aumenta o tempo de processamento da reação. Não, ele diminui o tempo, né? Porque ele aumenta a velocidade da reação. Se ele aumenta a velocidade da reação, ele diminui o tempo, porque a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Velocidade alta, tempo baixo; velocidade baixa, tempo alto. Beleza? Essa é a ideia. Então, portanto, aí a 6 é a letra B de bola. E com isso a gente chegou mais ou menos, passamos da metade. Eu vou trocar a folha aqui agora. Só que antes disso, eu vou dar uma pausa aqui na minha gravação. Daqui a pouquinho vocês vão ver que no vídeo aí, na hora que vocês estiverem vendo, vai ter um corte, porque eu... Bom, eu acho que o corte que eu falei ali foi tão rápido que até cortou a minha última palavra ali, que eu ia beber água, né? Mas não deu nem 5 minutos essa pausa aí, que para vocês não vai dar nem um segundo aí, né? Então aqui terminamos a 6, vamos para 7 agora, né?
Vamos lá. Unesp 2015, em um laboratório, nas condições ambientes, uma determinada massa de carbonato de cálcio, CaCO3, foi colocada para reagir com excesso de ácido nítrico diluído. Os valores do volume de gás liberado pela reação com o transcorrer do tempo estão apresentados na tabela. Tempo em minutos, volume de gás em centímetros cúbicos, né? 150, 240, 300. Pede-se, escreva a equação balanceada da reação, e calcule a velocidade média da reação em mol por minuto no intervalo entre 1 e 3 minutos, né? E tem um dado aqui, volume molar do CO2 nas condições ambientes igual a 25 litros por mol. Beleza. Então vamos identificar, é uma reação química entre carbonato de cálcio que vai reagir com ácido nítrico diluído. E o ácido nítrico está em excesso, né? Quando a gente coloca um dos reagentes em excesso é porque a gente quer que a reação aconteça de forma completa para o outro, né? Aquele que não está em excesso, que a gente chama de reagente limitante. Então, por que coloco o ácido nítrico em excesso? Porque eu quero consumir todo o CaCO3 para que ele se transforme em outra coisa. Então, num primeiro momento, aqui a gente tem essa primeira parte aqui, escreva a equação balanceada, ela não é o objeto direto de estudo da cinética química. Mas quando a gente estuda cinética em ou praticamente todos os currículos que eu conheço aí, precisa de alguns pré-requisitos que você estuda antes. Então, se você está numa escola que segue um currículo tradicional, uma escola que não tem frentes, que às vezes na escola que tem a frente 1, frente 2, frente 3, aí a gente tem uma possibilidade de alguns conteúdos serem trabalhados simultaneamente a outros que seriam pré-requisitos, né? Então, o que seria um pré-requisito aqui que você teria que conhecer antes de vir fazer essa questão de cinética? Você tinha que conhecer substâncias inorgânicas, saber que isso é um sal, saber que o ácido nítrico é um ácido e saber como chegar na fórmula dele, porque o exercício não deu. E saber como que se comporta a reação. Então, você tinha que saber, além de substâncias inorgânicas, saber também um pouco de reações químicas, de balanceamento. Isso aí, numa escola que segue um currículo tradicional, você pegar os livros de química, né, volume 1, 2 e 3, esses conteúdos geralmente estão no volume 1, naquela parte ali mais introdutória, vai estudar estrutura da matéria, átomo, tabela periódica, e aí vem para as ligações químicas. Depois de ligações químicas, você estuda as primeiras substâncias relativamente mais simples, que são as inorgânicas, né? E aí, depois disso, como que elas interagem, você vai estudar reação química, e aí vai para a parte de cálculo estequiométrico. Geralmente esse é um padrão aí vigente no país até agora, né? Ontem foi liberada aí a nova base curricular, né? Base Nacional Curricular Comum, BNCC. Pelo que eu dei uma olhadinha na química ali, olha, não muda muita coisa não, tá? Poderia mudar, poderia ser melhor, mas vai ficar mais ou menos... É possível a gente ter mais ou menos a mesma coisa que a gente tem hoje, né? Embora está escrito de uma forma diferente, mas isso não vem ao caso. Vamos lá, como que eu monto isso aqui então? Conceitos lá do primeiro ano, para quem estuda nas séries anuais, né? Se a minha turma aí, as minhas turmas do IFMS, que está vendo, relembrando Química 2 aí do curso de vocês. Então vamos lá, eu tenho CaCO3, vamos escrever aqui, CaCO3. CaCO3 não falou nada aqui, uma determinada massa de carbonato de cálcio, presume-se que seja o carbonato de cálcio sólido, que ele é sólido, foi colocada para reagir com excesso de ácido nítrico diluído, ácido nítrico, HNO3. Se ele está diluído, é porque ele está em solução aquosa, aquoso, né? E isso aqui vai me formar o quê? Então, aqui no primeiro momento, eu teria uma reação... Deixa eu tentar ajustar o foco aqui. Acho que melhorar um pouquinho. Eu teria uma reação de dupla troca, né? A gente poderia raciocinar dessa forma, né? Dupla troca. Eu tenho um cátion, um ânion. O hidrogênio, que por ser ácido aqui, ele vai sair com um H+, vai deixar o NO3-. Então, quais seriam aqui as substâncias formadas? Então, primeiro, eu teria... Vamos colocar um sal formado aqui. Eu tenho um sal que vai reagir com um ácido, que vai gerar outro sal
que é o CaNO3,2. Por que eu coloquei CaNO3,2, gente? Porque o cálcio da família 2 da tabela periódica, quando ele forma um íon, ele forma sempre o íon mais 2. E o NO3, o íon nitrato, ele é menos 1. Né? Então, se eu tenho mais 2 e menos 1, não dá, não bate as cargas. Por isso eu tenho que ter 2 NO3 para ter aí sim, 2 NO3 dá duas cargas negativas, anula com as duas cargas positivas do cálcio. E de forma semelhante, ó, o CO3 é um ânion bivalente, duas cargas negativas. Então ele precisa de 2 hidrogênios, porque cada hidrogênio tem uma carga positiva. Então isso aqui me geraria H2CO3, né? Isso aqui aquoso, e isso aqui também aquoso. Aí a pergunta que eu fiz hoje para minhas turmas: qual dessas duas substâncias aqui é gasosa? Aí teve gente que chutou num, teve gente que chutou na outra, aí o Máximo falou assim: nenhuma, professor. Beleza, nenhuma delas é gás. Só que esta aqui, ela é instável. Ela se decompõe em água líquida. O gás carbônico é um ácido fraco e instável. E CO2 gasoso. Então, por isso que ele está falando que é o volume molar do CO2. Qual vai ser o gás produzido? CO2. Por quê? Porque nessa reação, o ácido carbônico praticamente ele existe ali numa fração de segundos. Né? Eu poderia, sem medo nenhum, fazer a reação simplesmente aqui, ó, CaCO3 mais HNO3 formando CaNO3,2 mais água mais CO2. Eu não precisaria nem escrever isso aqui, porque praticamente ele nem existe ali no meio. Vai ser muito rápido a formação dele se ela acontecer. Né? Mas aqui eu fiz essa porque para lembrar lá daqueles modelinhos, daqueles 4 modelinhos clássicos de reações químicas, quando a gente começa a estudar reação dentro da química. Simples troca, dupla troca, adição, decomposição. Né? Adição também chamada de síntese, decomposição também chamada de análise. Então aqui para fazer uma analogia com aquilo, uma analogia não, né? Escrever daquela forma, escrevi aqui como se fosse uma reação de dupla troca. Mas essa substância é instável e aí ela se quebra. Então essa primeira parte, só que aí tem um detalhe, né? O exercício pediu a equação balanceada. Ela não está balanceada. Por quê? Porque aqui desse lado só tem um H e agora aqui tem 2. Aqui só tinha um NO3, agora aqui tem 2. Então como que eu balanceio essa reação? Simplesmente eu venho aqui e coloco um 2 e ela está balanceada. Né? Então eu preciso de 1 carbonato de cálcio para 2 de ácido nítrico para conseguir fazer essa reação. Aqui o exercício ele falou que tem excesso disso. Então aqui eu poderia ter, sei lá, 10 de HNO3. Mas estequiometricamente, proporcionalmente, é 1 desse para 2 desse. Não interessa se eu tenho 20 desse. Tá? O que interessa é que é 1 para 2 a proporção estequiométrica. Mas vamos lá. Uma coisa era escrever a reação. Escrever a reação não é da cinética química, é da parte lá de química geral, da parte de reações químicas, tá? Agora, calcular a velocidade média da reação, né? Sim, né? E aí, vem o seguinte, a velocidade média, ó, da reação. Então, o que é a velocidade média da reação? Velocidade média da reação é a velocidade média de um dos participantes dividido pelo coeficiente estequiométrico deste participante. E aí, se o participante em questão fosse o ácido nítrico, eu ia ter um resultado e esse resultado teria que ser dividido por 2. Mas não é o caso aqui, porque o volume de gás é o do CO2 e o coeficiente estequiométrico aqui do CO2 é 1. Ou seja, a velocidade do participante vai ser a mesma velocidade da reação, porque o coeficiente é 1. Se esse coeficiente não fosse 1, eu teria que fazer esse cálculo aqui. Beleza? Então a gente vai fazer sabendo que o valor que eu vou achar para o CO2 é o mesmo valor da velocidade da reação, porque o coeficiente dele é 1. Beleza? Então vamos olhar aqui, do tempo de 1 a 3, eu tenho 150 de centímetros cúbicos aqui e 300 centímetros cúbicos. Só que o exercício vem aqui e me fala que ele não quer centímetro cúbico, que ele quer em mol. E aí a gente tem algumas opções, né? Eu poderia verificar como que eu represento 150 centímetros cúbicos de CO2 em mol, equivale a quantos mol isso aí?
nessas condições ambientes aqui, ó. Poderia fazer essa conversão aqui do 150, jogar isso aqui para, né, representar em mol esse volume aqui, representar em mol esse volume aqui, e aí fazer lá a velocidade média, é o volume em mol, é a quantidade em mol dividido, menos essa quantidade inicial em mol, quantidade final menos quantidade inicial, e dividir aqui o tempo. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, calcular do jeito que está aqui, em centímetros cúbicos por minuto, tá? Vou chegar aqui e falar, olha, a velocidade média do CO2, que é o gás ali, é igual a quantidade final, 300, menos quantidade inicial, 150, isso aqui é em módulo, dividido pelo tempo final, 3, menos tempo inicial, 1. Isso aqui vai me dar 150 ali em cima, dividido por 2, isso aqui vai me dar 75 o quê? Centímetros cúbicos por minuto. Não é a minha resposta. Por quê? Porque a minha resposta eu quero em mol por minuto. E aí, como que eu faço agora para descobrir quantos mol eu tenho em 75 centímetros cúbicos por minuto? Se eu descobrir isso aqui, jogar esse valor, 75 centímetros cúbicos, descobrir quanto que ele equivale em mol, eu só jogo aqui, ó, e já tenho a minha resposta pronta. Então, basta eu fazer essa transformação agora de centímetro cúbico para mol. Então, eu vou pegar aqui uma folha em branco, para não ficar tão bagunçado, e vamos fazer aqui a partir desse ponto, né? Calculei aqui em centímetros cúbicos por minuto, e agora eu vou fazer, então, a transformação disso aqui na representação no equivalente em mol para esse volume de CO2. E aí o que eu tenho que relacionar? O exercício me deu o volume molar do CO2 nas condições ambientes. Ele disse que se eu tiver 25 litros de CO2, eu tenho então 1 mol de CO2. O exercício me diz isso. Então, se eu souber quanto que isso aqui equivale em litros, ou pegar litros e transformar em centímetros cúbicos, eu posso substituir aqui e então achar um valor de mol, porque eu sei que se tiver 25 litros, equivale a 1 mol. E aí eu vou optar por qual das possibilidades. Eu vou representar isso aqui em centímetros cúbicos. E aí eu preciso lembrar o seguinte, 1 centímetro cúbico é um volume igual a 1 mililitro, né? E eu preciso lembrar também que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, se 1 litro é 1000 mililitros, logo 1 litro vai ser igual também a 1000 centímetros cúbicos. Então, o litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu tenho 25 litros, eu tenho 25 mil centímetros cúbicos. Eu vou representar aqui, então, ó, de uma outra forma. Eu não vou representar em litro, eu vou representar em centímetros cúbicos. 25 vezes 1000. 25 mil centímetros cúbicos de CO2, que é o mesmo volume de 25 litros, vai ter, então, 1 mol de CO2. Então, aqui eu já tenho a relação, ó, centímetros cúbicos com mol. E aí eu consigo, a partir do cálculo que eu vou fazer aqui, achar esse valor em mol, né? Então, se 25 mil centímetros cúbicos equivale a 1 mol, 75 centímetros cúbicos vai equivaler a X, né? E aí eu faço essa multiplicação cruzada aqui, 25 mil vezes X, 25.000x igual a 75 vezes 1, 75. O x vai ser igual ao 75 dividido por 25.000. E isso aqui vai me dar o valor de 0,003 mol. Logo, qual é a minha resposta aqui? Qual é a minha velocidade? A minha velocidade da reação vai ser o quê? Vai ser 0,003
mol por minuto a menos 1. Essa é a velocidade, lembrando, do CO2. E a velocidade média da reação vai ser o mesmo valor numérico. Por quê? Porque eu vou pegar a velocidade do CO2 e vou dividir pelo coeficiente dele, que é 1, vai dar na mesma. Então, o valor que você ia colocar lá de velocidade da reação é de 0,003 mol por minuto. Beleza? Então, vai ter alguns cortes, né, nesse vídeo aí, que algumas coisinhas eu tive que modificar. Beleza? Na número 8, dando a sequência aqui, já deve estar batendo uns 40 minutos ou mais aí na hora que eu for fazer a edição, na hora que eu chegar nessa 8 aqui, deve estar batendo isso aí. Vamos lá para 8. Da Unesp, também em 2015. A indústria de doces utiliza grande quantidade de açúcar invertido para a produção de biscoitos, bolos, bombons, dentre outros produtos. O açúcar invertido consiste em um xarope transparente, isento de odores, com poder edulcorante maior que o da sacarose, e é obtido a partir da reação de hidrólise ácida ou enzimática, de acordo com a equação. Tem uma equação aqui, molécula da sacarose mais água, catalisador, formando glicose e frutose. Observem aqui, ó, a fórmula é a mesma, né, professor? Opa, como assim a fórmula é a mesma e está com nomes diferentes, né? O nome disso é isomeria. Então, quando você estuda química orgânica, você estuda ali alguns tipos de isomeria. Isomeria é uma substância, são substâncias diferentes que têm a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos, né, dos mesmos tipos de átomos e na mesma quantidade, só que elas têm alguma diferença, né, e aí são estudadas aí essas diferenças nesse conteúdo da química orgânica chamado de isomeria. Não é o nosso foco aqui, mas então glicose e frutose. Frutose são dois açúcares isômeros, né? Então, em uma reação de hidrólise enzimática, inicialmente a concentração da sacarose era de 0,12. Após 10 horas, a concentração caiu para 0,6. E após 20 horas de reação, a concentração caiu para 0,3. Então, ele conta a historinha aqui. E pergunta, né? Pede, determine a meia-vida da reação. O que é uma meia-vida da reação? Né? O que é a meia-vida da reação? Então, essa meia-vida, tanto aqui na cinética, quanto em outras áreas da química que for entrar, principalmente a radioatividade, meia-vida tem o significado de o tempo necessário para que alguma coisa reduza à metade. Né? Isso é o tempo de meia-vida. Então, em quanto tempo o 0,12 reduziu pela metade 0,6? Após 10 horas. Beleza? Após 10 horas da reação. Começou no 0, inicialmente é 0. A concentração da sacarose era 12. Quando a concentração da sacarose era metade de 0,12, que é 0,06, tinham-se passado 10 horas. E quanto tempo durou para a concentração de sacarose reduzir de 0,06 para metade disso, que é 0,03? Durou 20 horas, professor. Não, se você ler aqui, ó, inicialmente a concentração era 12. Então, no tempo 0 era 12. No tempo 10 era 0,06. No tempo 20, após o início, era 0,03. Então, entre 10 e 20 são 10 horas. Então, demorou mais 10 horas para o 0,06 cair pela metade. Então, esse tempo de meia-vida aqui, vamos colocar T meio, para esse caso, é de 10 horas, porque a cada 10 horas cai pela metade. Do tempo 0, que é o inicialmente, até o tempo 10, caiu de 0,12 para 0,06. Das 10 horas até as 20 horas, caiu de 0,06 para 0,03. Então, eu tive aí 2 tempos de meia-vida nesse exercício aí. Essa é uma pergunta, não é muito comum, acho que é a primeira vez que eu vejo um exercício de velocidade, de cinética química com
tempo de meia-vida. Muito mais comum isso aí na radioatividade, né? Imprescindível na radioatividade. No estudo da radioatividade. E a velocidade média de consumo da sacarose em mol por litro por minuto, né? No intervalo entre 600 e 1.200 minutos. Então, ó, qual que é a dificuldade aqui? Ele está me dando em horas, após 10 horas, após 20 horas, e aqui ele pede entre 600 e 1.200. Tá, mas é só dividir por 60, né? Se eu dividir isso aqui por 60, vai dar justamente 10 horas, né? 600 minutos dividido por 60, eu tenho 10, que cada hora tem 60 minutos. Se eu dividir 1.200 minutos por 60, eu vou encontrar 20 horas. 20 horas vezes 60 minutos dá 1.200 minutos. Então, eu quero saber no intervalo de 10 e 20 horas. Então, quando eu tenho aqui a velocidade média, eu tenho uma variação de quantidade por uma variação do tempo. A minha variação do tempo aqui, né, é a que eu tinha em 20 horas e a que eu tinha em 10 horas. A variação, só que eu não quero em horas, eu quero em minutos. Então, o que eu vou fazer? 1.200 minutos, que eu sei que é equivalente a 20 horas, menos 600 minutos, né? Por que eu fiz o 10 e 20 aqui? Para saber que eu tinha que olhar para o 10 e saber qual era a quantidade que tinha no 10. Então, vamos lá. Inicialmente, a concentração era 0,12. Então, o 0,12 está associado com qual tempo? Com o tempo inicial, que é este aqui é o T0. Nas 10 horas, que são os meus 600 minutos, que é a minha concentração, a quantidade inicial aí para o meu intervalo, após 10 horas, a concentração era 0,06. Então, nos 600 minutos, essa concentração era de 0,06. E a concentração nas 20 horas era de 0,03. Então, nesse tempo de 1.200 minutos, eu tinha 0,03. Então, quantidade final menos quantidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Aqui a gente vai ver a importância do módulo. Por quê? Se eu não fizer módulo, esse valor aqui vai dar menos 0,03 aqui em cima. Então, tem que ser módulo. Isso aqui, então, o resultado dá 0,03 dividido por 600, né? Então, isso aqui vai me dar quanto? 0,03 por 600, né? Vai me dar o valor de vários zeros. Então, eu já vou representar aqui em notação científica. 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Então, vou colocar aqui mol, litro a menos 1. E como não tem espaço, vou colocar por minuto embaixo, né? Mol vezes litro a menos 1 por minuto. O mais correto seria o quê? Representar em mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. Ou mol barra litro vezes minuto, né? Mas essa aqui é o mais recomendado aí atualmente, né? Então, essa questãozinha aí, 2 informações. Tempo de meia-vida. Quem entendeu esse tempo de meia-vida já ganhou tempo aí lá na hora de aprender radioatividade, porque a lógica vai ser a mesma. E aqui, então, é a mesma velocidade média, bem básica, né? Partindo para 9, análise de gráfico aqui, né? Essa eu não vou nem escrever, eu vou só falar, eu acho. A 9 diz o seguinte: o esquema apresentado descreve os diagramas energéticos para uma mesma reação química realizada na ausência e na presença de um agente catalisador. Com base no esquema, responda: qual a curva que representa a reação na presença de catalisador? E explique sua resposta e faça uma previsão sobre a variação de entalpia dessa reação na ausência e na presença de catalisador. Então, primeiro, qual delas representa a que tem o catalisador? Então, vamos olhar. Antes disso, o seguinte: eu tenho reagente e tenho produto, né? O que é esse topo aqui nesse gráfico? Esse topo é a barreira de energia
que separa os reagentes dos produtos. É a barreira de energia. Por quê, professor? Está escrito aqui, meu filho. Está escrito energia. Então, é uma energia que os reagentes têm que superar para se transformar em produtos, né? Porque aqui é a coordenada da reação. A reação está vindo aqui, ó. Os reagentes estão numa mesma energia, se chocaram, aumentou a energia deles, eles só vão conseguir virar produtos se eles atingirem pelo menos esse ponto aqui. Desse ponto aqui, eles podem descer e vir, então, e se transformarem em produtos. Nesse topo aqui, ó, tanto nesse quanto nesse, tem uma coisinha chamada de complexo ativado, que seria uma substância intermediária entre reagentes e produtos, né? Dentro da teoria das colisões que a gente está analisando isso, né? E essa distância aqui, ó, entre a base, ou onde estão os reagentes, e o topo, vamos passar em vermelho até lá em cima. Daqui até aqui, essa distância energética é que a gente chama de energia de ativação, que eu coloco como EA. Então, a reação 1, a energia de ativação sai aqui do reagente e vai até o topo da curva 1. Em azul, eu vou colocar a energia de ativação da curva 2, bem do ladinho aqui, ó, porque o centro dela está bem próximo. Se sai do reagente e para aqui nessa curva 2, essa aqui é outra energia de ativação, tá? Para essa curva 2. E aí, se vocês estão assistindo todo o vídeo, eu já falei algumas vezes do que o catalisador faz para aumentar a velocidade. Ele diminui a energia de ativação. Então, se eu tenho duas curvas, uma com energia de ativação mais alta, a outra com a energia de ativação mais baixa, significa que a que tem a energia de ativação mais baixa é a que tem catalisador. Então, a 2 é que tem o catalisador. Beleza? Então, esta é a primeira parte aí. Identificar quais delas, né? Responda qual curva representa a reação na presença de catalisador. A curva 2 representa a reação na presença de catalisador. Opa! Bati tudo aqui. A caneta no microfone. Não vou nem editar isso. E aí, nessa sequência, explique sua resposta. Então, ó, por que é A2? É A2 porque o catalisador é uma substância que atua na diminuição da energia de ativação. Portanto, a curva que tem a menor energia de ativação é a que tem a presença de catalisador. E isso acontece porque ele oferece uma alternativa de rota para a reação. Você poderia florear aí. Mas o importante é isso. O catalisador diminui a energia de ativação. Por isso, a 2 é a catalisada em relação à outra que não tem catalisador e, portanto, a energia de ativação é maior. E agora veio a previsão sobre a variação de entalpia. Então, o que é a variação de entalpia? É a diferença de energia entre produtos e reagentes, né? É a entalpia dos produtos, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. E aí, num gráfico, o que eu tenho? Se no gráfico o reagente está em cima e o produto está embaixo, significa que eu tenho uma seta para cima, né? Lá na reação química não é reagente, setinha, produto? Aqui também, reagente, setinha, produto. Se a seta está para baixo, significa que o meu ΔH, que é a minha variação de entalpia, é menor que 0. Se eu pegar um número menor de energia e subtrair de um número maior, toda vez que eu faço a subtração de um número menor por um número maior, esse valor dá negativo. Então, setinha para baixo, ΔH menor que 0. E aí pergunta-se, né? Agora, qual é a influência do catalisador? Né? Com ou sem catalisador, qual é a diferença? Nenhuma. Catalisador não influencia no ΔH. Porque o ΔH é a diferença entre reagentes e produtos. O reagente continua na mesma linha de energia, independente se tem ou não tem catalisador.
tá? Então não é porque tem catalisador que eu vou pegar essa linha pontilhada de cima. Quem fez o exercício colocou esse pontilhado aqui, talvez para confundir você e achar que, não, ó, com o catalisador vai ser daqui para cá e sem catalisador vai ser daqui para cá. Negativo. ΔH é a diferença energética entre reagentes e produtos. Não interessa se tem ou não tem catalisador. Beleza? A 10 agora. Eu não vou editar esse meu bocejo, não. Tá? Então, faz parte da vida. Vai dar muito. É por que eu vou falar isso, pessoal? Não é que eu quero fazer algo de má qualidade. É que dá muito trabalho ficar cortando, ficar editando essas coisas. E eu quero entregar isso aqui amanhã para as minhas turmas, que a gente vai ter uma provinha na semana que vem. Então, o principal é que eles tenham acesso à resolução aí, que a gente corrigiu só alguns em sala de aula. Então, por isso eu quero colocar rápido e vai ficar algumas coisas aí. A Unesp também, de 2009, diz o seguinte. Aí aqui, a gente vai ter que ler aqui e virar a página, porque está na outra. A China, sede das Olimpíadas de 2008, foi o berço de muitas invenções e descobertas de grande impacto para a humanidade, como o papel, a bússola e a pólvora, entre outras. O uso bélico da pólvora implica a adequação da velocidade de sua queima ao tipo de arma a que se destina. Considerando a reação química da queima da pólvora, representada pela equação. Então, a pólvora ela é uma mistura de diversos componentes, aqui esses três, nitrato de potássio, carvão, né, que é o carbono sólido, e enxofre, em determinadas proporções. E se eu pego isso aqui e faço ali uma faísca, né, eu coloco um pavio, então ocorre uma reação química entre todas essas substâncias que, olhem, elas são sólidas. Então faz sentido eu falar que se eu aumentar a concentração de KNO3, não faz sentido. A concentração das substâncias sólidas não vai ser levada em consideração. Então aqui, qual daqueles fatores, temperatura, concentração, superfície de contato e catalisador vai influenciar? Superfície de contato. Não a superfície de contato, que eu falei super e bocejei. Desculpa aí. Então, aqui quando eu tenho sólidos e quando eu tenho reações que envolvem diferentes fases, sólido e gás, sólido e líquido, a superfície de contato é mais relevante muitas vezes que a própria concentração, dependendo de cada caso, né? Mas aí tem esses três reagentes e forma 1, 2, 3, 4, 5 produtos, né? Vamos para frente e aí a gente vê se vai precisar voltar nessa página ou não. Então aqui eu só virei a folha, porque eu fiz frente e verso. Então, identifique a alternativa que corresponde à melhor opção para aumentar a velocidade da explosão da pólvora. Ou seja, depois que eu forneci ali uma fagulha para, risquei um fósforo, dei uma faísca ali, para esta reação que estava na folha aqui, ó, eu vou ter a pólvora, né? Então, reagindo e produzindo essas coisas aqui. Beleza? Opa, não tá nem aparecendo, né? Agora tá. Então, a hora que eu fizer aqui, né, o start, der a energia de ativação, essas coisas vão interagir e gerar os produtos que estão ali, né? Beleza? Então vamos lá. O que será que eu faço? Promover a reação sob a atmosfera de N2. A função da atmosfera de N2, quando a gente usa, é para eliminar o ar e a gente deixar a atmosfera menos inerte, para evitar interações do oxigênio que pode influenciar em determinadas reações. Não é o caso. Utilizar pólvora previamente refrigerada. Se eu deixar a pólvora gelada, a temperatura vai estar baixa, portanto a velocidade da reação vai ser menor. Utilizar pólvora finamente pulverizada. O que é um finamente pulverizada? Não vou colocar em vermelho não. O que é um finamente pulverizada? Pólvora bem fininha. O que isso tem de impacto na velocidade? Finamente pulverizada, isso aqui é igual a maior superfície
de contato. Então, a letra C é a verdadeira, porque se eu pulverizo a pólvora, deixo ela bem fininha e promovo a reação, eu vou ter maior superfície de contato. Excesso de carvão. Excesso, lembra lá, concentração. Concentração não vai ser relevante para substâncias que estão no estado sólido. Usar uma solução supersaturada de pólvora, né? O que é uma solução supersaturada, né? É uma solução onde eu tenho mais soluto do que deveria ter para aquela quantidade de solvente naquela temperatura. Isso aqui faz sentido para soluções aquosas ou líquidas, né? Não precisa ser necessariamente aquosa, pode ser com outro solvente. Mas são soluções líquidas aqui, tá? Não cabe. Então, a correta aqui é a C, utilizar pólvora finamente pulverizada, que aumenta a superfície de contato. E por fim, porém não menos importante, só que vai ter que aparecer aqui primeiro, eu vou ter que ler a parte de cima e depois a de baixo, a última questão dessa lista, que já deve aí, no tempo, estar passando de 1 hora. Unicamp agora. A eficiência na administração oral de um medicamento leva em conta vários parâmetros, dentre os quais o tempo para se atingir a concentração máxima na corrente sanguínea, a concentração mínima efetiva, e ele explica o que é, que é a concentração mínima necessária para que o paciente apresente resposta adequada ao medicamento. A quantidade total de medicamento no sangue após a administração. Colocou 3 parâmetros aqui, né? Tempo para atingir a concentração máxima, a concentração mínima e a quantidade total de medicamento no sangue após a sua administração, né? E aí o diagrama a seguir, que está aqui, mostra a variação de concentração no sangue, microgramas por mililitro, né? Microgramas da formulação do medicamento por mililitro de sangue em função do tempo. Então, concentração, tá a palavra aqui, concentração sérica média, né? Aqui ele não explica o que é, mas parece ser uma coisa importante, né? Mas basicamente é a concentração do medicamento, né? No sangue. E o tempo após a administração, esse tempo está dado em horas. Coloca aqui, né? Essa concentração, micrograma por ml, em função do tempo, para a mesma quantidade de um medicamento em 2 formulações diferentes. Então, sei lá, não falou qual quantidade, mas vamos colocar lá, deu, sei lá, 100 miligramas de medicamento na formulação A e 100 miligramas de medicamento na formulação B. Isso quer dizer a mesma quantidade. Não interessa quanto que ele deu, mas foi a mesma quantidade. Só que aí eles estavam preparados de maneiras diferentes e deu curvas diferentes. A formulação A, em pouquíssimo tempo, não deu nem meia hora, né? Porque aqui a meia hora seria aqui, ou quase meia hora, já estava na corrente sanguínea acima dessa linha. O que é essa linha? É o CME, concentração mínima efetiva, que é aquela que vai ser necessária para que o paciente apresente resposta, para que o medicamento faça efeito, né? Quando que o medicamento começa a fazer efeito? Quando ele passa dessa linha aqui, da concentração dele no sangue. Então, beleza, a formulação A rapidamente atinge. A formulação B, se você olhar aqui, ela já demora em torno de 2 horas para atingir a concentração mínima efetiva. A A, ela chega mais rápido, só que ela acaba mais rápido. Questão de 6 horas, a formulação de A já decai aqui abaixo da concentração mínima efetiva. Ou seja, essa parte da curva aqui, o paciente não está nem sentindo, né? Ele não teria aí grande efeito do medicamento. A formulação B, ela começa em 2 horas, aí vai e termina em 10. Então, se você olhar, a formulação B, ela demora mais ou menos de 2 a 10 horas. Demora 8 horas, né? De 2 a 10, 8 horas. Acima da concentração mínima efetiva. Se você fizer um cálculo aqui, de 6 para mais ou menos meia hora do início, dá 5 horas e meia aqui. Ou seja, a formulação A chega mais rápido, só que a formulação B dura mais tempo, né? Essa é uma análise aqui que a gente fez nesse momento do gráfico. E agora vamos olhar o que é perguntado. Vamos lá. Perguntas, né? Aspectos cinéticos do medicamento.
que é o gráfico aqui. Que formulação é absorvida mais rapidamente? Então, óbvio, a formulação A é absorvida mais rapidamente. Em questão de meia hora, ela já subiu bastante a concentração no sangue, passando, em questão de meia hora, passando a concentração mínima efetiva. Então, não há dúvidas, a formulação A. Que formulação apresenta maior tempo de manutenção da concentração mínima efetiva? Então, aqui, ó, qual delas fica mais tempo com o gráfico aqui para cima? Como a gente já viu, essa aqui, ó, dura mais ou menos de meia hora a 6. Essa aqui dura em torno de 5 horas e 30 minutos. E a B dura mais ou menos de 2 a 10. A B dura em torno de 8 horas, né? 10 menos 2, 8 horas. Então, qual a formulação apresenta maior tempo de manutenção efetiva? A B. A B apresenta. Qual é esse tempo? Qual é o tempo? Qual é o tempo? O tempo é de aproximadamente... Caraca, tô querendo escrever 10 aqui toda hora. Ignora esse rabisco aí. Qual é esse tempo? Vamos olhar tempo aqui. Tempo, 8 horas aproximadamente, de 2 a 10 horas. Então, qual é a formulação? A formulação B, qual é o tempo? 8 horas, né? Então, na letra C, se o paciente iniciar o tratamento com a formulação A e em seguida passar para a formulação B, depois de quantas horas da ingestão da formulação A, ele deve iniciar a ingestão da formulação B? Explique. Então aqui, qual é a lógica dessa combinação de tratamentos aí com a formulação A e formulação B? Aqui, ó, esse paciente está precisando do medicamento, está precisando que esse medicamento faça efeito para corrigir algum problema, o problema que ele está de saúde ali, seja uma dor, seja qualquer coisa, não nos interessa aqui o que o paciente tem. O que interessa é a gente analisar aqui, ó. Por que ele começaria com a formulação A? Uai, porque na letra A a gente já viu qual é mais rápida. Qual vai chegar mais rápido no efeito? É a A, por isso que ele começa pela A, né? Só que a A ela começa mais rápido, só que termina mais rápido. O paciente precisa ficar com o medicamento por um determinado tempo, maior que o dessa formulação. Então, ele vai tomar, sei lá, por 2, 3 dias, uma semana, né? Então, depois que ele começou aqui a tomar o medicamento na formulação A, em questão de meia hora, ela está fazendo efeito. E aí, ele vai entrar com a formulação B. Só que a formulação B, da hora que ele toma o medicamento, ela só vai fazer efeito em torno de 2 horas depois. Que é isso aqui, ó. Tomei a B, ela sai daqui, ó. Vamos ver se o vermelho vai aparecer aqui. Tomei a B, ele sai aqui, ó. Vai subindo aqui, vou fazer do lado para poder aparecer. Tomei a B. Bom, pessoal, vocês vão perceber aqui nesse momento agora que a imagem deu um corte, né? E que eu estava começando a desenhar esse trecho e de repente já apareceu um monte de outras coisas desenhadas aqui, né? Eu vou retomar aqui porque o cartão de memória encheu e aí eu tive que parar aqui, né? Eu percebi, tava uns 3 minutos que eu estava falando aqui que não estava gravando mais. Então vamos retomar aqui e eu vou explicar o que significa essas coisas em vermelho aqui. O vídeo parou, eu estava desenhando aqui para responder a letra C, né? Se o paciente iniciar o tratamento com a formulação A e em seguida passar para B, depois de quantas horas da ingestão de A, ele deve iniciar B, né? E explique. Então, o que eu estava abordando aqui, ó? A B, quando eu coloco ela em 0, lá no tempo 0, se eu ingerir ela no tempo 0, ela vai demorar em torno de 2 horas, e era aqui que eu estava pintando que parou o vídeo. Ela demora em torno de 2 horas para que ela comece a fazer efeito, e fazer efeito é ultrapassar a linha aqui da concentração mínima efetiva. Então, para que eu consiga ter uma combinação de formulação A com formulação B que mantenha essa concentração mínima efetiva sempre, ou pelo menos nessa primeira aqui, porque ele só coloca, né, no começo da mudança de uma para outra, para que mantenha o medicamento fazendo efeito, eu tenho que manter a concentração para cima da CME. E se eu colocar aqui
não vai, eu vou manter? Vou. Mas eu vou perder todo esse espaço aqui, ó, de 2 horas, mais ou menos, até 6 horas, eu vou ter as duas formulações fazendo efeito. Então, vai ser um gasto desnecessário de medicamento. O que eu tenho que fazer, então? Pegar este gráfico aqui e transportar ele para este ponto. Por isso que tem esse círculo aqui, ó. Então, que ponto que eu tenho que fazer o B começar a ter efeito? A partir do ponto do A deixar de ter efeito. Então, a partir desse ponto aqui, o A perde o seu efeito. Ele abaixa da concentração mínima. E, então, é esse ponto que eu tenho que começar o B a fazer efeito. Então, se eu conseguir fazer o B fazer efeito a partir desse ponto, eu vou ter, então, pelo A, as 5 horas e meia, 5 primeiras horas, né? 5 horas e 30 minutos iniciais aqui, com ele fazendo efeito, e a partir desse tempo, da 6ª hora da ingestão do A, mais ou menos aqui, o B tem que começar a fazer efeito. Para isso, eu tenho que verificar o quê? O B, para ele começar a fazer efeito, demora em torno de 2 horas. Então, eu tenho que começar, para ele fazer efeito às 6, eu tenho que começar em torno de 4 horas. E aí é a resposta aqui, ó. Então, ó, depois de quantas horas da ingestão de A deve iniciar B? Né? Depois de 4 horas. Então, vou colocar aqui, após 4 horas aproximadamente, né? Aproximadamente 4 horas. Por quê, né? Por conta disso que eu estou explicando aqui, né? Porque se eu ingerir ele após 4 horas, vai demorar 2 horas para fazer efeito. Então, ele vai fazer efeito por volta de 6 horas, que é justamente quando o A começa a deixar de fazer efeito. Então, essa seria a explicação, né? Então, revisando aqui, ó, que formulação é mais rápida, absorvida mais rápida, A. Em questão de meia hora, ela começa a fazer efeito, né? A outra aqui demora mais e vai ter o efeito iniciando em 2 horas, que é a B. Qual formulação apresenta maior tempo de manutenção? É a B, né? A B dura de 2 a 10. A dura de meia hora a 6. A dura 5 horas e meia, mais ou menos, e a B dura mais ou menos 8 horas. E qual é esse tempo? 8 horas. Se o paciente iniciar o tratamento com A e for para B, é isso que a gente acabou de falar. Se ele iniciar para A, ele tem que tomar B a partir das 4 horas de ele ter tomado A para poder manter, né? E aí, a cada 2 horas antes do final, o próximo medicamento que ele ia ter que tomar do B teria que iniciar aqui, ó, agora se eu pegasse aqui, vai ser das 4 mais 8, 6 horas aqui, se eu pegar, né, das 6, ele vai durar 8 horas, daria 6 às 14, né? Então, quando chegasse aqui no 14, ó, então o meu gráfico não ficou tão feio não, ó, mais ou menos em 14 aqui, ó, é que ele estaria acabando. Então, eu teria que tomar ele às 12 de novo, tomo B de novo às 12, aí ele cresce aqui e vai lá, beleza? Mas eu vou encerrar aqui porque eu já acabei de ver o sinal da bateria da minha máquina piscando, então não bastasse os cortes aí que a gente teve por tamanho de arquivo, por encher o meu cartão, agora está acabando a bateria, então eu fico por aqui, resolvi aí a listinha. Para quem é meu aluno, nos vemos aí na semana que vem. Para quem está assistindo só pelo YouTube, que não me conhece pessoalmente, obrigado por assistir. E mais uns dias aí eu coloco outra listinha menor, 5 exercícios só de cinética também, abordando uma outra parte aí, que também é interessante, né? Depende do que você quer fazer depois, que vestibular você quer prestar, que você quer fazer depois do ensino médio, você vai precisar mais ou menos das informações da próxima listinha, mas eu vou fazer também, porque é interessante deixar aí para quem precisar. Beleza? Obrigado aí para quem assistiu e bom final de semana para quem vê isso aí nos primeiros dias que eu publicar, porque hoje é uma quinta-feira que eu estou gravando, vou colocar isso no ar provavelmente amanhã, então quem já vê por amanhã, bom final de semana. E para quem vê depois, bom dia, boa tarde, boa noite.